Bom dia, a graça e a paz, como vai? Classe Paixão Radical, família da fé, muito bom poder falar com vocês novamente após um longo período sem mandar vídeo, sem nós termos esse canal de comunicação. A liderança da igreja e a coordenação da escola dominical entendeu que é importante a gente retomar as aulas, a gente retomar esse contato. Estão planejando um novo perfil para a escola dominical, para esse período de quarentena, estão planejando um novo método de comunicação para que nós estejamos sempre juntos, próximos e que não deixemos esfriar a comunhão que existe entre nós. E como tema da nossa primeira conversa, do nosso primeiro encontro, eu escolhi os efeitos da pandemia na vida do cristão. A gente tem vivido isso, tem sido tema discutido todo dia, a pandemia, a quarentena, e o que isso tem afetado efetivamente a vida do cristão. O que isso tem causado na vida do crente, em específico na vida do crente da família da fé. Pessoas têm dito por aí, a gente tem visto que muitos falam que houve um esfriamento, houve um distanciamento, mas também houve uma aproximação, uma proximidade entre os entes familiares, houve um estreitamento de relacionamento, houve perdão diante da necessidade do convívio, né? O perdão é uma prática constante na vida do crente. E por outro lado, em algumas situações houve um distanciamento, um esfriamento, houve uma retração das pessoas, as pessoas acabaram se isolando não só socialmente, no convívio profissional, na rua, na circulação, mas houve também um isolamento total, né, de comunicação, de interação, de comunhão. E aí então como tema, eu escolhi o que isso tem feito ou tem afetado a vida dos crentes da família da fé. A gente pode observar, nós podemos observar que houve um distanciamento, que houve um esfriamento, que por muitas vezes os grupos de WhatsApp não têm aquela reciprocidade, não tem aquele calor, não tem aquela interação, aquele contato, aquela comunhão, mas nem tudo foi esfriado, nem tudo foi afastado. Nós vimos um exemplo muito grande da presença dos irmãos da família da fé nesse evento triste que nós tivemos na igreja, que foi o furto dos equipamentos de som, né, de iluminação e outros bens. A igreja se mobilizou, a igreja esteve presente, a igreja esteve junto. Nós tivemos aí a vaquinha, que teve uma arrecadação expressiva, outras doações, outras participações, outras ações, né? E nós vimos que a igreja não está fria, que a igreja não está morta, não está dispersa, que às vezes falta um pouquinho de empenho da nossa parte, de estarmos juntos, de buscarmos estar juntos, de buscarmos participar, né? É verdade que eu falei há tempos atrás na live do Paixão Radical que quanto mais a gente descansa, mais a gente se cansa, né? Ou então que a gente se cansa de descansar, ou muitas vezes nós lamentamos que estamos cansados de tudo, ou de não fazer nada, ou cansados de fazer muita coisa. E eu sei que às vezes a gente tem, nesse tempo de quarentena, nessa nova rotina que a gente se sujeitou, a gente tem cansado. Às vezes, por mais que não tenha o mesmo horário de trabalho, sair, acordar cedo, mas a gente acaba se cansando, aquela preguiça vem tomando conta da gente e às vezes é difícil de nós estarmos presentes no horário da escola dominical, né, logo pela manhã, no domingo. Em alguns horários nós temos uma certa dificuldade e isso então acaba afetando o desempenho das atividades da igreja. Mas eu digo isso por quê? Porque a família da fé ainda continua sendo uma igreja do coração de Deus, ela continua sendo uma igreja que se movimenta, né? Como eu já disse, se movimentou recentemente por conta do furto na igreja, mas que precisa muitas vezes de um empurrãozinho. E eu estava vendo e pensando a respeito dessa palavra de hoje,
E eu vi em Atos 2, 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Nós temos perseverado na doutrina dos apóstolos nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena. Nós temos perseverado nos princípios do cristianismo, nos princípios bíblicos, nos princípios morais, éticos, nos princípios de fraternidade, de amor, de comunhão, de amor ao próximo. Nós, como cristãos, temos nos afastado ou nós temos perseverado nisso nesse tempo difícil de quarentena, nesse tempo de isolamento? Ou nós temos sido sujeitos às coisas do mundo, aos vídeos, às paródias que aparecem aí toda hora no Facebook, na internet? Ou nós temos perseverado na doutrina, nós temos nos mantido firme na doutrina? O efeito da pandemia na nossa caminhada diária, quanto à doutrina dos apóstolos, quanto à doutrina cristã, como está em Atos 2,42, ela tem sido afetada pela pandemia, ela tem sido afetada de maneira que nós temos fraquejado ou nós temos perseverado na doutrina nesse tempo de dificuldade. A dificuldade vem para que nós mostremos a nossa dependência de Deus. E assim será que nós temos agido? Nós temos agido de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a doutrina? Nós temos perseverado na comunhão? Nós temos tido comunhão, e para ter comunhão nós não precisamos estar juntos, né, fisicamente. Nós podemos ter comunhão em espírito, nós podemos ter comunhão através das redes sociais, através dos aplicativos, né, através de outras ferramentas que nos levam até as pessoas e que as pessoas possam se sentir amadas, possam se sentir prestigiadas por nós. Oi, como você está? Como você tem passado? Precisa de alguma coisa? Eu continuo do teu lado, eu continuo te amando, eu continuo com você, mesmo nesse tempo de isolamento. Nós temos perseverado na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E ainda diz lá em Atos 2,42, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Nós temos perseverado no partir do pão. Nós temos participado efetivamente da mesa do Senhor. Nós não temos participado porque muitas vezes não somos dignos, ou não temos participado porque houve um efeito da pandemia na nossa vida e nos afastou da mesa do Senhor, nos afastou das atividades regulares da igreja, nos afastou dos compromissos da igreja que nós somos chamados a fazer. E por último, também em Atos 2,42, diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós temos perseverado nas orações? Ou o efeito da pandemia também nos fez afastar de Deus, do convívio com o Senhor, da conversa com Deus? Agora que nós tínhamos ou temos mais tempo de nos recolhermos e de buscarmos a presença do Senhor, será que nós temos perseverado? Nós temos buscado, nós temos falado, nós temos intercedido por aqueles que necessitam? Ou nós temos ficado de uma maneira mais fria, mais distante, e temos sofrido um efeito negativo da pandemia na nossa vida? O que eu queria deixar e expor para nós refletirmos, e se for possível de nós fazermos depois uma sala de discussão com esses meios que têm sido colocados à nossa disposição, para nós debatermos o tema, para nós discutirmos isso e para, se for o caso, nós transformarmos os efeitos negativos em efeitos positivos na nossa vida. Eu quero deixar o que a pandemia tem feito na nossa vida, o que a pandemia tem feito na vida do crente, né? Não na nossa vida secular, na nossa vida profissional,
mas quanto crente, nós temos perseverado na doutrina, nós temos perseverado nos princípios, ou a pandemia acaba de uma forma ou outra nos afastando, nos corrompendo. Nós temos perseverado na comunhão, nós temos procurado de alguma forma, ainda que virtual, estar junto, ou nós temos nos isolado, inclusive virtualmente. Nós temos esquecido o nosso irmão, o nosso familiar, o nosso líder, como nós temos reagido nesse tempo de pandemia. Nós temos perseverado no partir do pão, nós temos participado da ceia do Senhor, nós temos participado da casa do Senhor, ainda que à distância. E por último, nós temos perseverado na oração, ou nós temos sofrido os efeitos da pandemia ainda sobre a oração. Nós temos nos afastado, temos deixado de orar, porque a pandemia mudou a nossa rotina. Então, a respeito disso que eu queria refletir com vocês. Como tem sido na sua vida, na vida da igreja, o efeito da pandemia? Tem sido o efeito que o mundo tem vivido, o efeito de afastamento, o efeito de perda de valores? Ou tem sido um momento para fortalecer ainda mais os valores que nós temos? Fique na graça e na paz de Jesus, que Deus abençoe muito sua vida. E se precisar, conte comigo, para que nós possamos manter firmes na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Deus abençoe a todos. Obrigado.